Fala aí. Quer dizer que você está com dificuldade nessa parte introdutória de soluções? Tem dificuldade em diferenciar soluto de solvente, em classificar as soluções como sólidas, líquidas, gasosas, eletrolíticas, moleculares? Tem dificuldade em trabalhar com coeficiente de solubilidade e a partir dele dizer se a solução é saturada, insaturada, supersaturada, saturada com precipitado ou ainda, se você não sabe a diferença entre solubilidade endotérmica e exotérmica, então você está no lugar correto. Fica comigo até o final do vídeo porque eu vou falar sobre tudo isso com você. Vem comigo. Bom, galera, esse vídeo ele é um oferecimento do curso Química para o Vestibular. Então eu convido você a ficar comigo até o final. E se eu conseguir te ajudar, se eu conseguir tirar suas dúvidas e se você se interessar pelo curso, dá uma lida aqui na descrição porque eu trago maiores detalhes, inclusive o link para você trocar uma ideia direto comigo pelo WhatsApp. Belezinha? Então, sem enrolação, direto ao ponto, bora pro que interessa. Professor, qual é a definição de solução? Gente, solução é todo sistema no qual eu tenho uma substância dissolvida em outra substância. Então, aquela substância que eu desejo dissolver, eu chamo de soluto. E o meio no qual eu vou dissolver o soluto, eu chamo de solvente. Então, para você não errar mais, para você não se confundir mais, né, na hora de identificar soluto e solvente, se liga nesse macete aqui, ó. A gente pode reconhecer o soluto como sendo sempre a substância presente em quantidade menor. Logo, o solvente será aquele, ou melhor, será aquela substância presente em maior quantidade. Quando o solvente é a água, a gente está diante de uma solução aquosa. Já se o solvente for um álcool, nós estaremos diante de uma solução alcoólica e por aí vai. Tranquilinho? Professor, quer dizer então que toda solução é formada pelo soluto e pelo solvente? É exatamente isso. E a partir dessa observação, a gente pode afirmar isso aqui, ó, que a solução é o resultado do soluto com o solvente. Moral da história. Se eu tiver, por exemplo, 20 gramas de brometo de potássio, KBr, e 80 gramas de água, o que vai acontecer aqui? Quem está presente em maior quantidade? Não é a água? 80 gramas? Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso dizer que a água será o meu solvente e o KBr, que está presente em quantidade menor, será o nosso soluto. Professor, dá para a gente calcular então a massa da solução? Com certeza, galera. Se liga. A massa da solução aqui seria o quê? Os 20 gramas do soluto mais os 80 gramas de solvente, os 80 gramas de água. Ou seja, a massa da nossa solução seria igual a 100 gramas. Então, essa informação aqui é muito útil. E sempre que eu estiver trabalhando com coeficiente de solubilidade, eu preciso ter isso aqui em mente. Tranquilão? Bom, então, agora que a gente já sabe o que é solução, a gente já sabe identificar soluto, identificar solvente, e também já entendeu como calcular a massa da solução a partir do soluto e do solvente, eu vou te apresentar um novo conceito, que é o coeficiente de solubilidade. Vem comigo. Tá aí para vocês. O que seria coeficiente de solubilidade? Coeficiente de solubilidade nada mais é do que o máximo de soluto que eu posso dissolver
em uma certa quantidade de água a uma dada temperatura. E aí, galera, cada soluto terá o seu coeficiente de solubilidade. E para um mesmo soluto, se eu alterar a temperatura, eu também irei modificar o seu coeficiente de solubilidade. Moral da história, não é para você gravar o coeficiente de solubilidade. Você precisa entender o conceito de, né? Entender o que é o coeficiente de solubilidade e o principal, saber trabalhar com ele. Saber chegar nas relações matemáticas que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Tá legal? Mas antes disso, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Eu estou te dando o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, o cloreto de sódio, em água, a 25 graus Celsius. Olha o que eu escrevi aqui, ó, 36 gramas de NaCl por 100 gramas de água a 25 graus. Ou seja, nessa temperatura, se eu tiver 100 gramas de água, o máximo de NaCl que eu consigo dissolver é 36 gramas. Claro que se eu tiver o dobro de água, se forem 200 gramas de água, eu conseguirei dissolver, no máximo, o dobro de 36, 72 gramas. Por outro lado, se eu tiver a metade dessa quantidade de água, ou seja, se forem apenas 50 gramas de água, eu conseguirei dissolver apenas 18 gramas de cloreto de sódio. Tranquilo? Deu para pegar isso aí? Então vamos dar uma olhadinha nesse exercício. Ó. Se liga, conhecendo-se o coeficiente de solubilidade do NaCl a 25 graus, determine a quantidade mínima de água necessária para dissolver 9 gramas do soluto nessa temperatura. Então vamos lá. Segundo o coeficiente de solubilidade, para eu dissolver 36 gramas de cloreto de sódio, eu preciso de pelo menos 100 gramas de água. O detalhe é que ele diz aqui, ó, que ele quer dissolver 9 gramas de soluto. Ou seja, ele tem apenas 9 gramas de NaCl para serem dissolvidos. Qual seria a quantidade de água mínima necessária? Eu vou chamar de X. E aí, ó, dá para a gente cancelar NaCl com NaCl, dá para cancelar grama com grama e dá para simplificar o 36 com 9. Vai ficar 4 em cima e 1 embaixo. Multiplicando isso aí tudo cruzado e isolando x, vai ficar 4x igual a 100, x igual a 100 sobre 4, x igual a 25 gramas. De quê? De água, pô. 25 gramas de água. Moral da história. Para a gente conseguir dissolver 9 gramas de NaCl nessa temperatura, a gente vai precisar de, no mínimo, 25 gramas de água. Tranquilão? Entenderam como é simples trabalhar com coeficiente de solubilidade? Mas para isso tem que entender o seu significado. Beleza? Bom, então falamos sobre coeficiente de solubilidade e agora, finalmente, a gente vai entrar nas classificações das soluções. Agora é tudo conceitual, vem comigo. E o primeiro critério que eu vou apresentar para vocês é justamente quanto ao estado de agregação da solução. Se todos os componentes, soluto e solvente, se encontrarem no estado sólido, a gente está diante de uma solução sólida. E o exemplo que eu trouxe para vocês é o ouro 18 quilates. Tá bom? O que seria uma solução líquida? É quando o solvente se encontra na fase líquida. O soluto pode ser um sólido, o soluto pode ser um outro líquido, não tem problema. Mas eu preciso que o soluto se dissolva em um solvente líquido. Eu estarei diante, portanto, de uma solução líquida. Eu trouxe como exemplo o sal de cozinha, NaCl, dissolvido em uma certa quantidade de água. E para finalizar, soluções gasosas. Ocorre quando? Quando todos os componentes se encontram em fase gasosa. O principal exemplo é o ar atmosférico. Tá legal? Então, quanto ao estado de agregação, as soluções são classificadas como sólidas,
líquidas e gasosas. Bora para o segundo critério agora de classificação. Quanto à proporção soluto-solvente. A gente pode dizer que uma solução é concentrada ou que a solução é diluída. Mas esses termos, geralmente a gente usa quando a gente está comparando duas ou mais soluções. Então, presta atenção nesses dois exemplos que eu trouxe aqui. Em ambos, eu tenho 100 gramas de água, então o solvente é a água. Só que em cima eu dissolvi 50 gramas de soluto. Embaixo eu dissolvi apenas 10 gramas. Então, nesse exemplo de cima, no qual tem mais soluto dissolvido, eu digo que eu estou diante de uma solução concentrada. E no exemplo de baixo, onde eu tenho menos soluto dissolvido, eu digo que eu estou diante ou de uma solução menos concentrada ou de uma solução mais diluída. Bora para o próximo critério de classificação. Quanto à natureza das partículas. Bom, existem soluções que conduzem corrente elétrica, são as chamadas soluções eletrolíticas, e aquelas que não conduzem corrente elétrica, que a gente chama de soluções não eletrolíticas. O que precisa para conduzir corrente elétrica? Íons em solução. Então, se eu tiver diante aqui de um soluto que seja um composto iônico, solúvel em água, o que a água vai fazer? A água vai dissolver o soluto e vai dissociá-lo, originando íons em solução. São esses íons que conferem a essa solução a condutibilidade elétrica. Tudo bem? Agora, se o meu soluto for uma substância covalente ou molecular, a princípio, ela não irá se ionizar, logo, não irá conduzir corrente elétrica. E aí eu estou diante do que a gente chama de solução molecular ou solução não eletrolítica. Professor, por que você disse a princípio? Ora, porque se eu tiver um ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, que também são substâncias covalentes ou moleculares, mas nesses casos eu terei íons em solução. Por quê? Porque os ácidos se ionizam em água, originando o cátion H+, e um determinado ânion que vai variar dependendo da fórmula do ácido, tá bom? Então, se eu tiver um ácido que é um composto covalente e dissolvê-lo em água, eu terei uma solução capaz de conduzir corrente elétrica, tá legal? Tirando os ácidos, os demais compostos covalentes irão produzir soluções não eletrolíticas. Tranquilão? Belezinha? Vamos prosseguir? Vamos lá. Agora, a gente vai aprender a classificar as soluções quanto ao coeficiente de solubilidade. E aí, eu peguei como exemplo o coeficiente de solubilidade que eu trouxe lá no início da aula. O coeficiente do sal de cozinha em água a 25 graus. Tá aí a informação para vocês, né? Essa temperatura, se eu tiver 100 gramas de água, o máximo que dá para dissolver de NaCl é 36 gramas. Repara que aqui no exemplo, eu coloquei a metade da quantidade de água. Eu coloquei só 50 gramas. Ora, se em 100 gramas de água eu consigo dissolver no máximo 36 gramas de soluto, na metade de água, eu conseguirei dissolver no máximo a metade de 36 gramas, ou seja, 18 gramas. E aí presta atenção, sempre que a gente dissolver o máximo possível de soluto, nós estaremos diante de uma solução saturada, tá bom? Solução saturada é aquela que atingiu o limite de solubilidade. É aquela no qual o soluto dissolvido está na quantidade máxima possível. Tranquilo? Bom, e se existe a solução saturada, também existe a solução insaturada ou não saturada. Ora, saturada é quando eu dissolvo o máximo possível e insaturada é quando eu dissolvo uma quantidade inferior de soluto.
Eu não vou bater no limite, eu não vou atingir o máximo possível de soluto dissolvido. A gente viu no slide anterior que em 50 gramas de água a 25 graus, o máximo que dá para dissolver de NaCl é 18 gramas. Só que aqui eu coloquei 10, ó. Ou seja, eu não bati no limite. Eu fiquei aquém do limite de solubilidade. Daria para dissolver mais soluto se eu quisesse. Então aqui não vai saturar e eu vou classificar essa solução como não saturada ou insaturada. Agora, e se eu tentar dissolver uma quantidade superior ao limite de solubilidade? Vamos lá. Aqui, eu adicionei 20 gramas de sal de cozinha em 50 gramas de água a 25 graus Celsius. Mas eu já sei que só dá para dissolver 18 gramas. Concorda que eu coloquei um excesso, então, de 2 gramas? Então, galera, esses 2 gramas não irão se dissolver. Eles ficarão no fundo do recipiente. A gente chama isso de precipitado, corpo de chão ou ainda corpo de fundo. Seria isso aqui, ó. Essa parte sólida que não se dissolve e que fica depositada lá no fundo do recipiente. Professor, como é que você sabe que essa quantidade aqui é igual a 2 gramas? Ora, em 50 gramas de água não dá para dissolver no máximo 18 do soluto? Eu coloquei 20. Eu coloquei 2 gramas a mais. Então esse a mais não vai se dissolver. Por isso que eu cheguei nessa quantidade aqui de 2 gramas. Tranquilo? Agora, se eu pegar essa solução aqui, que é uma solução classificada como saturada com precipitado. Não, peraí, mas ela é saturada? Sim, ela é saturada. Você não dissolveu o máximo possível, 18 gramas? Qual é a diferença dessa solução para saturada normal? É que essa aqui, a solução saturou e uma parte do soluto precipitou. Então aqui eu chamo de solução o quê? Saturada com precipitado. Tá legal? E se eu pegar essa solução saturada com precipitado e aquecê-la, 30 graus, 35 graus, 40 graus, vamos supor que a 40 graus, esse precipitado aqui já se dissolva por completo. Ela deixou de ser saturada com precipitado e passou a ser o quê? Saturada. Só que em uma outra temperatura, 40 graus. Aí eu faço o seguinte, eu paro o aquecimento, deixo a solução em repouso, a temperatura começa a diminuir gradativamente. E aí o que você espera que aconteça a 25 graus? Que precipite novamente os 2 gramas. Só que não. Nessa situação, a gente vai estar diante de uma solução supersaturada, porque agora eu não vou ter mais 18 gramas de soluto dissolvido. Eu vou ter os 20 gramas de NaCl dissolvidos em 50 gramas de água. Mas, Thiago, como isso é possível? O limite de solubilidade não era 18 do soluto para 50 de água? Sim. Só que a gente tinha uma solução saturada com precipitado, aqueceu, aumentei a solubilidade com o aquecimento, aquele sólido acabou se dissolvendo e depois eu parei o aquecimento. A temperatura foi gradativamente diminuindo e eu cheguei a essa condição de solução supersaturada. Qual é o problema da solução supersaturada? Ela é altamente instável. Se cair uma sujeirinha na solução, o soluto que está dissolvido em excesso já vai precipitar novamente. Se você colocar o dedo ali dentro e fizer isso, a solução precipita novamente. E deixa de ser saturada, ou melhor, e deixa de ser supersaturada e passa a ser novamente uma solução saturada com precipitado. Beleza? Então, resumindo, em função do coeficiente de solubilidade, a gente classificou as soluções como saturadas, insaturadas, saturadas com precipitado e supersaturadas. Tranquilo? Do ponto de vista gráfico, como é que eu faria isso? Dá uma olhada aí, ó. Olha para esse gráfico.
A gente tem aqui a curva de solubilidade e eu estou destacando dois pontos A e B que estão exatamente sobre a curva. O ponto D, que está acima da curva de solubilidade, e o ponto C, que está abaixo da curva de solubilidade. Então, presta atenção. Qualquer ponto que esteja sobre a curva, e aqui eu tenho o A e o B, vai corresponder a uma solução saturada. Já o ponto D, que está acima da curva, acima do limite de solubilidade, eu já chamo de solução supersaturada. E o ponto C, que está aquém da curva, que está abaixo da curva de solubilidade, a gente classifica como solução insaturada ou ainda não saturada. Deixa eu passar para vocês agora mais duas informações a respeito de curvas de solubilidade. Se liga aqui, ó. Esse gráfico, ele tem um perfil de solubilidade endotérmica. Por que tem esse nome? Solubilidade ou dissolução endotérmica. Olha o perfil da curva, gente, é uma curva crescente. À medida que eu vou aumentando a temperatura, a solubilidade também está aumentando. Então, sempre que eu aumentar a temperatura e a solubilidade também aumentar, eu estarei diante de uma dissolução endotérmica. Agora, se eu tiver um perfil decrescente, se à medida que eu aumentar a temperatura, a solubilidade diminuir, ou à medida que eu diminuir a temperatura, a solubilidade aumentar, aí eu estarei diante de uma solubilidade ou dissolução exotérmica. Essas informações aqui são muito importantes, tá? Você olhar para o gráfico e reconhecer se a dissolução é endotérmica ou exotérmica. Tranquilo? E agora a gente vai passar para os exercícios para poder finalizar a aula de hoje. Questão número 1, gente. Observe a curva de solubilidade de 4 sais. Então tá aí para vocês, ó. O clorato de sódio, o nitrato de potássio, o cloreto de amônio e o cloreto de sódio. Ele quer que você diga qual é o sal mais solúvel a 60 graus Celsius. Então, o que vocês deveriam fazer aqui? Vocês deveriam localizar a temperatura de 60 graus, né? O comando da questão se refere a essa temperatura. E você deveria subir, traçar uma reta na vertical, interceptando todas as curvas de solubilidade, ó. Tá aí. Qual é a curva que está acima? Não é a curva do NaClO3? O que isso significa? Que o coeficiente de solubilidade do NaClO3, que é o clorato de sódio, é o maior. Ou seja, dá para dissolver uma maior quantidade de clorato de sódio a 60 graus do que as quantidades dos outros 3 sais apresentados no gráfico. Como ele quer o mais solúvel é justamente o NaClO3. É o clorato de sódio. Tá aqui, ó. Esse é o gabarito da questão número 1. Bora avançar? Bora agora para o exercício número 2. A curva de solubilidade da substância KNO3 dissolvida em 100 gramas de água em função da temperatura é mostrada abaixo, está aqui no gráfico. Se tivermos 40 gramas de água a 50 graus Celsius, qual será a massa de KNO3 dissolvida? Bom, vamos lá. Presta atenção. A questão está falando de qual temperatura? 50 graus Celsius. Então, o que a gente deveria fazer aqui? Localizar no gráfico a temperatura de 50. 50 está aqui. E subir até encontrar a curva de solubilidade. Mais ou menos aqui. Agora,
a gente vai prolongar horizontalmente a fim de encontrar o coeficiente de solubilidade nessa temperatura. Tá ali, ó. Acima dos 75. Bom, a gente vai ter que fazer uma aproximação aqui e é bem provável que a resposta que a gente encontre não seja exatamente igual a uma dessas opções, tá? Bom, eu vou aproximar aqui para 80, 85. Vou botar 85, vamos ver. Bom, a 50 graus Celsius, segundo o gráfico, dá para dissolver aproximadamente 85 gramas de KNO3 em 100 gramas de água. Em 100 gramas de água. Ok? Mas ele fala o seguinte. Ele só tem 40 gramas de água. Qual seria a quantidade de KNO3 dissolvida em 40 gramas de água? Bom, a gente pode simplificar um zerinho com um zerinho, multiplicar 85 por 4, que é a mesma coisa que multiplicar 85 por 2 e depois dobrar o valor. Então, 85 vezes 2 dá 170 e 170 vezes 2 dá 340. E agora, é só pegar o 340 e dividir por 10. Ou seja, eu vou encontrar aqui, lembrando que a gente aproximou, né? Porque o gráfico não está numa escala precisa. A gente encontrou aqui aproximadamente o quê? 34 gramas de soluto. E aí, pelas opções, a mais próxima é a letra C. Então, o gabarito aqui, ó, letra C, 33,6 gramas. Tranquilão? É isso, galera. Fechamos, então, essa aula introdutória sobre soluções. Espero que vocês tenham curtido, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, beleza? E se você não for inscrito ainda no canal, dá essa moral. Se inscreva no canal Olha a Química aí, porque aqui toda semana tem conteúdo gratuito e de qualidade para vocês. Fechou? É isso, galera. Um abraço.